Que loucura esse tal de futebol, né, bicho? Vou inventar uma frase agora que você nunca ouviu. O futebol é uma caixinha de surpresas. Surreal, né? Porra, aí tô o filósofo. Inventei agora essa frase, tá, gente? Meu irmão, bizarro demais o que é o futebol, né? O Bahia, num momento ruim na temporada, instável, perdeu agora pro Botafogo, fora de casa apanha de todo mundo praticamente. Vem num momento de instabilidade em relação a desempenho também, porque tem 500 desfalques por lesão, por suspensão e por aí vai. Ontem o Bahia não tinha Sanabria no ataque, que é o titular da posição. No meio-campo não tinha Caio Alexandre por lesão. Na lateral esquerda não tinha Luciano Juba. Não tinha Gabriel Xavier na zaga. Na lateral direita não tinha Santiago Arias. João Paulo lesionado. Aí lá no ataque, além de Luciano. E ainda tem Luciano Juba que não pôde jogar o jogo de ontem na lateral esquerda. Aí lá no ataque, além de Sanabria, o Bahia não tinha Eric Puga. Então assim, não tinha Eric, não tinha Canu. Meu irmão, 12 desfalques pro Bahia no jogo de ontem. O time titular do Bahia foi escalado com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Borduz. Meu irmão, esse quinteto que eu acabei de citar, finge que não é o Grupo City. Vamos fingir que o Bahia não é SAF e não tem o Grupo City. Eu vou citar aqui a escalação do time. Tu falaria, esse quinteto aí é o quinteto de um time de Série B. É o quinteto de um time que briga pra subir da Série B pra Série A. É um quinteto do Atlético Goianiense. Tu falaria isso sem titubear. Isso aí é óbvio, tá, gente? Aí, beleza. Daí pra frente melhora a qualidade, né? Azevedo, pô, muito bom jogador, muito bom volante. Jean Lucas, que foi convocado pra seleção recentemente, porque Joeliton ficou lesionado, né? Beleza. Mas ainda se tava na pré-lista. Everton Ribeiro, de meio atacante. Ademir na ponta, Thiago e William José. Beleza. Da volância pra frente, do meio campo pra frente, aí é um time mais qualificado do que o quinteto defensivo, que é muito quinteto de cara de Série B, né? Só que assim, beleza, é um time que dá pra competir, esse time do Bahia aí. Competir com dificuldade, mas dá contra o Flamengo, tá? Só pra deixar claro. Só que tu olha pro banco do Bahia, simples assim, só tem garotada da base aí, irmão. É Sidney, David Martins, Vitinho, Cauê Furca que chegou agora do Corinthians, Paulinho em péssima fase, Kaique que não decide nada contra ninguém, Michel Araújo que faz um jogo bom e 5 ruins. Então assim, ainda tinha Nestor que não poderia jogar por questão de suspensão. Cara, o Bahia todo esfacelado, todo remendado. Ninguém acreditava no Bahia. E eu vou além. Quando eu falo ninguém, eu incluo boa parte da torcida do Bahia que não acreditava muito na vitória ontem. Tem até torcedor do Bahia comentando aqui, se o Bahia ganhar, leva um mês sem beber. E aí? O Bahia ganhou. Será que ele vai cumprir essa promessa? Fica o ponto de interrogação. E assim, é tão histórico que o Bahia conseguiu construir nesse resultado, nesse placar, que tem até o dado estatístico aqui que o Bahia não vencia o Flamengo e o Palmeiras no mesmo Campeonato Brasileiro desde 1990. E o Bahia venceu os dois na Fonte Nova. 1-0 os dois resultados. Naquela edição, o Tricolor bateu o time carioca por 1-0 com gol de Charles e superou o Paulista por 2-1, com mais um de Charles e outro de Naldinho. O Flamengo na Série A só perdeu para 3 times: Cruzeiro, Santos e agora o Bahia. Terceira derrota do Flamengo na Série A. Então o resultado é muito expressivo, né? Agora o roteiro do jogo é que torna um pouco covarde vocês me atacarem aqui. Porra, Luto não falou que o Bahia ia perder do Flamengo? Falei mesmo, eu admito aqui pra vocês. Eu achei que o Bahia ia perder e talvez seria até goleado. Agora, ninguém ia contar que o enredo do jogo seria Danilo sendo expulso no início do primeiro tempo, do início pra metade, e depois no segundo tempo o Alacian sendo expulso. E aí o Bahia soube tirar o proveito com um jogador a mais em campo, fez o gol com o William José, segurou o resultado, poderia até ter tomado um empate em algum momento do jogo, quase tomou o primeiro gol, né? Um passe de Arrascaeta espetacular e Samuel Lino, cara a cara, ele poderia dar a cavadinha, ele chutou aqui no canto e Ronaldo fez uma baita de uma defesa. Abriu as mãos aqui, ó, e fez uma grande defesa. Ronaldo vem salvando o Bahia, viu? Não é um grande goleiro, não é goleiro do patamar do Grupo City, mas vem evoluindo nos últimos 5, 10 jogos. Se não fosse ele, o Bahia teria desperdiçado mais pontos. E talvez se não fosse ele ontem, talvez o Bahia nem ganharia o jogo, talvez empataria, não sei o que ia acontecer. Mas Ronaldo vem salvando o Bahia também. Então assim, a vitória de fato do Bahia ontem contra o Flamengo ela é muito expressiva. E o roteiro de ter 2 jogadores a mais meio que tornou obrigatória a vitória do Bahia contra o Flamengo. Tipo, pô, irmão, 2 homens a mais, não é possível que nem assim tu não vai ganhar do Flamengo, pelo amor de Deus. Ou pelo menos pontuar no jogo, né? Mas o Bahia consegue vencer. Na dividida de bola aqui de Thiago, com toda a zaga do Flamengo, a bola sobra para William José e ele finaliza de pé canhoto e faz 1-0 pro Bahia na reta final já do primeiro tempo, né? E o Bahia abre o placar, segura o resultado e vence o jogo. Parabéns ao Bahia, calou a boca de muitos, inclusive a minha. Tabela em tela para vocês. O Bahia subiu uma posição, tá na 5ª colocação, ultrapassou o Mirassol. É, né? O Mirassol aparentemente tá perdendo seu gás. Dos últimos 5 jogos,
perdeu 2, empatou 1. Dos últimos 3, perdeu 2, empatou 1. O recorde recente do Mirassol é ruim, 2 derrotas fora de casa. Contra o Atlético Mineiro em crise e agora contra o Corinthians instável, perdeu por 3-0 de forma categórica. É um resultado meio que mentiroso do Corinthians, porque o Corinthians não jogou essa bola toda para meter 3-0 no Mirassol. Mas foi eficiente, fez os 3 gols, venceu o jogo, ponto. Não tem muito mistério. E aí o Bahia chegou agora a 43 pontos, tem um jogo a menos em relação ao Botafogo. Se no jogo a menos que tem conseguir pontuar com o empate, já vai para a quarta colocação e volta a figurar no G4 da Série A. Inclusive, pelo aproveitamento, o Bahia já é quarto, né? Pelo fator óbvio, tem um jogo a menos e tem a mesma pontuação do Botafogo. O Bahia tem 55% de aproveitamento. Voltou ali a abrir uma gordurinha boa para o sétimo colocado. Eu nem fico olhando tanto assim, se eu fosse torcedor do Bahia, né? Eu nem ficaria olhando tanto assim para o terceiro, para o quarto propriamente dito. Eu olharia mais para o sexto e para o sétimo, para tentar criar uma gordura maior. Até porque esse G4 deve ser aumentado ali para um G5. Essa vaga na Libertadores de forma direta deve ser ampliada. Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, por exemplo, ou se o Palmeiras for campeão da Libertadores, enfim, aí é aguardar o que é que vai acontecer nos jogos. Ou o próprio Flamengo também. Eu acho que essa vaga, esse G4, vira G5, pelo menos. Então eu olharia mais pro sexto e pro sétimo do que propriamente aquela loucura do temos que ser quarto, temos que ser quarto. Agora, lógico, tem que depender das suas próprias forças. É bom ir pontuando, é bom ir vencendo, pra de fato pegar a quarta colocação e ter ainda mais gordura, né? Lógico, é evidente isso, né? Pô, é melhor ser quarto do que quinto, é lógico isso. Bom resultado pro Bahia, boa rodada, até porque o Mirassol perdeu, o Botafogo também, o Cruzeiro empatou, se bem que o Bahia tá muito distante do Cruzeiro, então nem vale tanto o ponto da análise. Mas o Fluminense ganhou, encostou ali um pouco no sexto colocado, o São Paulo perdeu. Então assim, no final das contas foi uma boa rodada, muito porque o Bahia venceu, né? Boa rodada pro Bahia, é evidente. Bom, régua passada em tudo isso, vamos agora trazer aqui para vocês o diretor do Vitória revoltado com o escândalo da arbitragem. Vambora. Antes da gente ter nossa coletiva com o professor Jair Ventura, nosso executivo de futebol, Gustavo Vieira, vai fazer um pronunciamento diante do jogo de hoje entre Vasco e Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Boa tarde a todos. É com certa tristeza que eu me faço presente aqui nessa sala para fazer esse pronunciamento. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Muito prejudicado. O contexto do jogo, a condução da arbitragem, temos que destacar que há jogos importantes em todo o campeonato. Há jogos importantes no começo do campeonato e há jogos importantes no final do campeonato. Há jogos importantes na parte de cima da tabela e também há jogos que valem muito para muitas equipes na faixa intermediária da tabela. Perfeito. Todos nós temos que ter responsabilidade pelo que se faz no futebol. O futebol é uma condução que ela é coletiva e assim tem que ser conduzido pelas pessoas com muita responsabilidade. Eu tive a informação que hoje, num jogo que vale muito para as duas equipes, o árbitro escalado é um árbitro cuja primeira partida no Campeonato Brasileiro, sendo que uma partida que vale muito. Na condução Árbitro inexperiente, né? É o famoso cabaço. do futebol do Vitória, quando quero fazer experimentações, não uso os momentos decisivos. Não se usa os momentos decisivos. Assim é para todas as equipes. Assim é. Aí vamos lá, eu não consigo aqui não criticar, eu tenho que criticar. Ele falou que em momentos decisivos você não pode fazer experimentações, algo meio que no tom laboratorial, né? Pô, eu não posso inventar, eu não posso fazer nenhuma loucura aqui, fugir muito do script aqui pra tentar fazer que o Vitória fique na Série A. Mas aí o Vitória contratou vários gringos, efetivou Rodrigo Chagas no comando técnico, deixou ele por 2 jogos, depois tirou e contratou Jair Ventura. Tudo isso são experimentações malucas. Rodrigo Chagas nunca foi treinador de primeira divisão. Rodrigo Chagas nunca treinou um time de Série B na carreira dele. E o Vitória experimentou, vamos dizer assim, colocar Rodrigo Chagas para ser o treinador do Vitória como efetivo. Resultado, tromba. Foi isso que aconteceu. Ganhou do Atlético Mineiro, depois que perdeu para o Fortaleza por 2-0, já tirou, já demitiu, e aí trouxe Jair Ventura. Então assim, e as contratações até agora, encheu o time de vários gringos e até agora nada, né? O melhorzinho que vem atuando ali com mais consistência é Aitor Cantalapiedra. Fez até gol agora nesse jogo contra o Vasco. Mas só ele, até agora. Enfim, então não tem como não criticar, né? Para todas as equipes. Ganhar, perder, faz parte do jogo. Vitória já perdeu algumas partidas, ganhou outras tantas. Agora, queria eu estar dentro do vestiário, pessoalmente, com a tristeza de um jogo bem jogado, com uma derrota que poderia ter sido justa, e aí eu me refiro não só à equipe do Vasco da Gama, uma equipe gigante, uma equipe de tradição, que briga pelo seu campeonato. Não me refiro a eles. Faz um bom trabalho. Me refiro especificamente sobre a arbitragem.
É muito ruim para o futebol sentir-se, e esse é o sentimento do Vitória hoje, assim como será de outras equipes em outros momentos, sentir-se prejudicado por um erro ou por uma condução da arbitragem. 8 minutos, há tempo que não se vê no futebol. 8 minutos. E, obviamente, fica confortável oferecer 8 minutos quando já se tem um time com um jogador a mais. Sobre a questão dos acréscimos, velho, de fato o jogo foi muito paralisado ali no jogo, porque teve questão do VAR e tal, pênalti pro Vasco e tal, não sei o quê. Então, assim, os 8 minutos eu não achei nenhum absurdo, não. Substituição no jogo, lesão. Então, os 8 minutos eu não achei nenhum absurdo, não. O jogo foi muito paralisado no segundo tempo. Fica muito confortável. A expulsão, ou o segundo amarelo do nosso capitão, fala por si só. Não vou eu aqui ficar falando ou descrevendo a atitude de um jogador nosso, porque a imagem fala por si só. Basta vê-la. Assim sendo, se contato no peito em que os dois atletas se agarram ou se pegam antes da falta ser batida para buscar conquista de espaço, poxa, se tirar isso do futebol, se isso for cartão amarelo, especialmente sabendo que ocasiona um vermelho, nós vamos ter que repensar muitas regras do futebol. Então, assim, o Vitória se sente prejudicado. O Vitória entende que deva-se ter responsabilidade na condução do futebol e na indicação dos árbitros para suas partidas. Muito obrigado. Só para complementar, né, a questão do Lucas Alter. De fato, eu já trouxe aqui a análise de Vasco e Vitória, tá? Vou deixar o link aqui no card. Foi um absurdo, assim, não tem o que falar, tá ligado? Foi um escândalo sem precedente. E eu já falei. Acho que a partir da próxima temporada, o segundo amarelo que gera uma expulsão tem que começar a ser revisado pelo VAR. O cartão amarelo aleatório do jogo, acho que não, porque o jogo ia ficar muito picotado. Mas um segundo amarelo que gera uma expulsão, logicamente, tem que ser revisado se, lógico, de fato, tiver algum erro ali do árbitro de campo, né? Se não tiver erro, não tem o que ser revisado, não. Segue o jogo, foi expulso, tá tudo certo. Agora, ontem, um absurdo, assim. Só que o VAR não poderia interferir, porque, pela regra, o VAR não pode interferir no segundo amarelo, só se fosse a expulsão direta, que foi um escândalo também, e a arbitragem prejudicou o Vitória ontem em São Januário. Nosso diretor executivo, Gustavo Vieira. Agora vamos com o professor Jair Ventura. A questão de arbitragem que o Gustavo já trouxe, não faz sentido a gente repetir. Falar um pouco do jogo, especificamente das mudanças que só vieram no segundo tempo. No meu modo de ver, a gente faz um bom primeiro tempo, merece a virada, inclusive. E no segundo tempo, a equipe tem muita dificuldade quando volta e acaba sendo pressionada pelo Vasco. Para não ser engenheiro de obra pronta, porque depois é sempre fácil falar, quando a gente tem ali por volta dos 14, 15, a gente comenta que o time estava muito desgastado também pelo sol, pelo contexto do calor, e que esse já não seria o momento de fazer alguma alteração. Acaba que a gente tem um gol anulado, acaba tomando o segundo e, consequentemente, a virada. A gente consegue empatar o jogo e as mudanças só vêm, salvo engano, aos 36. Queria entender por que, na minha opinião, claro, então na opinião, porque a demora em mexer, e se você vê também que acabou demorando ou o contexto do jogo acabou levando para isso. Obrigado. De nada, boa noite. Olha, eu achei, como você falou dos elogios do primeiro tempo, eu achei que no segundo a gente manteve uma organização muito boa. O Ayrton é um cara extremamente cumpridor de função, assim como o Eric, e seriam as duas mudanças que nós iríamos fazer, igual nós fizemos no jogo, na nossa vitória contra o Ceará. Mas eu não acho que o Vitória fez um bom início de segundo tempo, não. O Vasco tava muito melhor, não é à toa que empata a partida e acaba virando o jogo, né? Porque tava pressionando muito, o Andrés Gomes entrou muito bem, o Vasco criou várias oportunidades, mereceu virar o jogo naquela circunstância do segundo tempo. Aí depois o Vitória da expulsão, empatou, depois o Vasco foi lá e fez o 4-3. Não acho que o Vitória voltou bem pro segundo tempo não, viu, Jair? Eu ainda não, você falou da sua opinião, e a gente está aqui para isso, né? Cada um dá a sua opinião, mas na minha opinião eu achei que ainda estava encaixado, não achei que eles estavam desgastados apesar do forte calor, mas seria uma mudança, como acho que todas as equipes que jogam com esses caras do lado, dificilmente eles aguentam 90, e seria uma mudança que a gente já estava programando ali com meus auxiliares. Aí teve a situação da expulsão, a gente muda, né? A gente ainda consegue fazer um gol com um jogador a menos, mas assim, cara, eu acho que o jogo estava, para quem está em casa então, aquele jogo da TV, né, quase que eu falo a emissora, mas do jogo da TV foi um jogo bom. Né? Mas não tem como a gente não falar da situação do Fernando, né, cara? Infelizmente, na minha opinião, cara, todo mundo vai ter seu primeiro jogo. Eu tive meu primeiro jogo na Série A, mas ele acabou sendo determinante no jogo, porque ele tira um cara nosso, de uma maneira que não foi. Não sei se o Gustavo falou, ainda teve um pênalti que ele marca, o Bandeira salva ele, que ele foi com uma volúpia para marcar o pênalti, eu já queria dar outro pênalti. Então, assim, é ruim, né, cara? Porque a gente preza tanto pela nossa marca do nosso futebol e acontecem essas coisas assim. E, de repente, ele não vai mais apitar o campeonato Série A, mas a gente perdeu pontos. E, de repente, esse um ponto poderia ser um ponto que nos dá uma permanência lá na frente. Só que ninguém vai lembrar disso quando chegar na última rodada. Que a gente fez um jogo de igual para igual, que a gente saiu na frente 2 vezes jogando em São Januário, que a gente fez um jogo extremamente equilibrado, até, mesmo você falando que os caras vieram mais para cima, acho que normal pelo mandante estar perdendo, a torcida vaiando e empurrando, depois de uma derrota que eles tiveram contra o Palmeiras, era mais que normal que eles viessem para cima. Como a gente foi para cima do Grêmio quando a gente estava perdendo. Acho que isso é normal do futebol. Só que a gente estava um jogo extremamente equilibrado. Só que com a expulsão acabou o desequilíbrio. E eu falo mais.
Eu cheguei aqui, eu tenho 10 dias de clube. Tenta lembrar para mim um jogo que o Vitória estava precisando do resultado e que teve 8 minutos ou mais a nosso favor. Tenta lembrar. Pode pesquisar e depois me manda se eu estiver errado. Eu não pesquisei, tá? Eu só quero que pesquisem e me mostrem um jogo que a gente teve 8 minutos. No primeiro tempo teve parada técnica. Ele deu 5 minutos. No outro, o VAR foi rápido. Ele foi ali, já viu, já voltou. Ele deu 8 minutos. Então, assim, infelizmente, ele teve uma noite infeliz, uma tarde para a noite, e que acabou prejudicando a nós, o Vitória, né? Então, e mais ninguém, e a gente fala que, cara, eu acho que dificilmente nos programas que avaliam a arbitragem vão falar que a situação do Rauter foi agressão, ou foi alguma coisa. Ele sabe que ele não podia dar o vermelho, que o VAR poderia chamar. Ele deu um amarelo. E o Robert Renan tava amarelado, matou um contra-ataque, ele não deu um amarelo, porque ele sabia que ele já tinha um amarelo e ia estragar o jogo. Só que ele preferiu estragar o jogo pro nosso lado. Essa é a grande verdade. E tudo que eu falar aqui vai ser desculpa, mas as imagens estão aí. A semana toda vai todo mundo falar que a gente tinha razão, só que os pontos não vão voltar. Não vão voltar. Essa é a grande verdade. Tivemos erros. Tivemos acertos. Vamos corrigir. Mas foi determinante. Se você jogar com um a menos na casa do adversário, a igualdade acaba, né? As chances de você mudar. O Mateuzinho, que é um jogador que é aquela mexida que você quer para mudar o jogo, a gente tive que botar um time mais para defender porque eu estava com um jogador a menos. Então essa é a grande verdade. Então você acaba não conseguindo fazer as mudanças que você pretende, ou de acordo com uma situação que, na minha humilde opinião, como você falou também, tem a minha opinião, não era para expulsão. Concordo. Sobre a questão da expulsão em si, não tenho que discordar, não. O Vitória poderia ter um cenário de jogo reta final diferente, totalmente. Poderia entrar um Mateuzinho, o jogo, de certo modo, naquela circunstância, não tava um Vasco dominante. Naquele momento do jogo do 3-3, tava um jogo equilibrado, o Vitória já empata e tal. Então, se tivesse com 11 contra 11 ali, talvez o Vitória até viraria o jogo, ou empataria, poderia até perder. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Mas teríamos uma dinâmica de jogo na reta final do segundo tempo um pouco diferente. E aí o Vitória tá perdendo pontos, né? Sem dúvidas. Bom, mas enfim, alongamos o debate mais sobre Vasco e Vitória ontem em vídeo também. Link aqui no card mais uma vez. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente.